Hola pupilos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Fabricio Santos, yo soy profesor de lengua española de la Vier Idiomas y hoy nosotros vamos a hablar acerca de los dígrafos e pronunciação em espanhol. Pessoal, essa vai ser a nossa segunda aula, sendo que a primeira aula nós falamos do alfabeto em espanhol e os seus recursos de pronunciação. Já hoje falaremos sobre os dígrafos. E o que seriam os dígrafos? São signos de palavras, ou seja, formações de duas letras que têm um único som. Existem dígrafos no português, como por exemplo o LH, o NH, e dessa maneira também vai existir na língua espanhola. Os dígrafos na língua espanhola são 5, que seriam os dígrafos che, ele, doble R, Q com U e Re com U. Iremos estudar cada um desses e as suas pronunciações. E o primeiro que falaremos aqui vai ser o dígrafo che. Esse dígrafo ele vai ter um som bem parecido de um T com um S com um H do português. Esse som meio de che, che, che. Então sempre que você vê essa letra, lembra daquele grande ilustre revolucionário Che Guevara. Tá certo? Então, com todas as vogais, os seus sons ficariam mais ou menos assim. Cha, che, chi, cho, chu. Parece uma música, né? Parece um pagode, uma rocha, um funk. Cha, che, chi, cho, chu. No final das contas. Exemplo, chacal, que é um canídeo. Broche, China, um país magnífico e temos a honra de ter uma chinesa estudando conosco na Vier Idiomas. Ocho, lechuga, que é o nosso alface. Tá certo, pessoal? Sobre o próximo dígrafo, que é o ele. Antigamente, pessoal, ele era chamado de doble el, porque parece que tem dois L juntos, né? Mas, na atualidade, nós só pronunciamos como ele é, tá bom? E simplesmente ele pode ter algumas variações a depender de alguns países. Por exemplo, ele poderia ter aquele som do nosso dígrafo LH do português. E poderíamos pronunciar essa palavra assim, ó, llorar. Ou, a depender desse país, ele poderia ter o som de I. E falaríamos llorar. Ou, a depender também de outra pronunciação, ele teria o som de um D com J, mais ou menos, como se fosse um som de calça jeans, esse jeans final. E falaríamos llorar. Então, na Vier Idiomas, você pode utilizar todas essas pronúncias. Eu sempre recomendo que você utilize um som de LH, porque fica muito mais fácil também. E vários dos países aqui da América Latina utilizam essa pronúncia. Então, poderíamos falar, utilizando como referência o LH, llorar, llavero, llanura, consequentemente. Tá certo, pessoal? Uma outra grande observação vai ser que essa letra, ele, ela é muito parecida com aquela letra do alfabeto IE que nós estudamos. Eu falei que essa letra também, em algumas situações, teriam essas variações aqui de pronúncia, pessoal. Tá certo? Maravilha. Então, seguimos. Próximo dígrafo, que vai ser o doble R. Simplesmente vai ter um som muito forte, um som vibrante de língua, porque são dois R juntos. Geralmente, esse dígrafo é utilizado no meio das palavras. Exemplo, gorra, jarra, tierra, torre, carreta. Então, esse som é altamente forte, tá certo, pessoal? Se você não assistiu a nossa aula de número 1, que foi uma aula simplesmente dedicada aos alunos da Vier Idiomas, você pode acessar essa aula e ver a pronunciação de todos os tipos de R. Tá certo, pessoal? Seguimos. Próximo dígrafo é o dígrafo Q com U. E esse dígrafo tem o mesmo som do português. Por exemplo, da palavra que. Então, quiero, queso. E daí se vai, tá certo? Maravilha. E o último dígrafozinho a se estudar vai ser o Re com U. Pessoal, o Re com U simplesmente vai ter aquele som de Gu do português em todas as situações. Apesar da letra se chamar Re, ela só tem um som gutural com algumas vogais. E daí se vê o grande cuidado. Nessa situação falaríamos guapa, guante, e daí se vai. Tá certo? Maravilha. Turma, só relembrando vocês alguns sinais, tá bom? Importantes da última aula. Nós falamos que a letra A teria um som diferente, a letra C, E, Re, H, J, el,
O, R, S, V, X, Y e Z. Então, eu recomendo que você pause esse vídeo aqui e anote essas observações que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Nesses dois últimos slides. Maravilha! Sobre recursos de pronunciação, turma, tenha muito cuidado, porque eu acredito que vocês já viram que os espanhóis e outros hispanohablantes falam a língua espanhola muito rápido. E daí você, às vezes, escuta e não consegue entender. Mas por que isso acontece? Isso ocorre, pessoal, porque existem alguns recursos de formações de som. E nesses recursos de formações de som, simplesmente nós juntamos ou fazemos as contrações de algumas palavras. Por exemplo, sempre que na minha frase eu tiver uma palavra que termina em consonante, que seria consoante, e a próxima começa com vogal, que seria vogal, nós iremos juntar a sua pronúncia. Por exemplo, olha essa frase. Eu poderia falar assim, ó, se eu lisse cada palavra. Estou en el cine. Porém, se eu perceber que eu tenho uma palavrinha en, que é uma preposição, e tenho o el, que é o nosso artigo definido masculino no singular. Então, pessoal, simplesmente eu poderia juntar tudo isso e falar estou en el. Olha como sairia a pronúncia, porque a escrita se mantém a mesma. Então, estou en el cine. Estou en el cine. Uma observação, nós não juntamos a escrita, tá? Eu coloquei isso aqui meramente só para vocês entenderem. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado. Trabajamos por el dinero. Olha aqui, por el, como sairia a pronúncia. Mas por que eu coloquei aqui, pessoal, ó, consoante mais H mais vogal? Pessoal, porque a letrinha H em espanhol não tem som. Então, se não tem som, eu vou pronunciar o que depois? A letra que vier, subsequentemente. E qual seria a letra? Geralmente uma vogal, mas se não fosse uma vogal, não entraria na regra. Turma, só uma observação, peço perdão a vocês, porque o nosso cenário aqui está tendo barulho muito constante. Eu estou tendo que gravar essa aula para vocês às 6 horas e já tem movimento na rua, tá certo? Maravilha. Seguimos. Dando o exemplo aqui com a Ati. Ellas esperan hasta mañana. Esperan hasta mañana. Esperan. Tá bom? Então, prestem bem atenção. Em vez de falar ellas se... Olha aqui. Ellas esperan. Ó. Ellas esperan hasta. Tá vendo? Simplesmente. Ellas esperan hasta mañana. Ellas esperan hasta mañana. Simplesmente seria uma pronúncia, tá? Eu iria juntar aqui, ó, essa com essa e essa com essa. E todas essas três pareceriam uma palavra somente. Tá certo, pessoal? E no mais é isso, turma. Um abraço grande para todo mundo. Ótimo estudo, que estudem bem e que tenham um excelente rendimento. Fiquem com Deus, pessoal. Mais uma vez, desculpem aqui pelo cenário.